Boa tarde. O tema hoje é sobre esquerda e direita. Transcende um pouco aí essa questão da política. É importante frisar desde já que são narrativas que não estão muito no nosso dia a dia. Então eu preciso da atenção de vocês para poder entender a questão de esquerda e direita. No livro Estratégia de Tomio Kikuchi, ele coloca a questão da oposição como inerente à realidade. Não existe, é impossível existir a realidade sem o desequilíbrio. Então nós vivemos, somos condicionados a vivermos de uma forma desequilibrada. É o desequilíbrio que faz o movimento. Então temos aqui o lado esquerdo do corpo, temos aqui o lado direito do corpo, cada qual com as suas prerrogativas, cada qual com a sua função, cada qual com a sua condição. Temos o lado esquerdo do cérebro, o lado direito do cérebro, também cada qual com a sua função, com as suas prerrogativas, e assim é todo o corpo, né? Então, nota que é necessário essa oposição para podermos nos movimentar. Às vezes temos aí uma perna maior que a outra, nunca é matematicamente certinho, correto. Temos que ter essa diferença. E assim, esse raciocínio também é colocado de um ponto de vista exterior. A própria natureza é assim. A contradição na natureza que faz a realidade. Então nós temos aí a contradição em relação aos reinos da vida, em relação ao reino animal, em relação aos vegetais, em relação ao reino das moneiras, em relação ao reino dos fungos, protozoários, enfim, eles agem na nossa realidade de uma forma desequilibrada. Muitas das vezes os fatores externos nos atingem aqui, vindo doença, vindo a violência e vindo também a miséria. Numa perspectiva também um pouco mais transcendente, a própria realidade ela é feita de uma forma cujo resultado depende de oposição, o negativo e o positivo, o calor e o frio, o baixo e o alto. O universo é assim. Então essa contradição que vai fazendo a realidade, que vai dando sentido à realidade, essa já é uma perspectiva aí de Heráclito do Grande, o obscuro, um dos que eu mais admiro ali dos pré-socráticos. Agora, numa perspectiva mais política, que talvez aí eu possa estar alfinetando alguns, é necessário, para que exista realidade social, é necessário a esquerda e a direita. É necessária essa oposição. Homem e mulher, enfim. No caso da política, nós temos a tradição e antitradição, sendo que a tradição tem como principal símbolo a espiral e a antitradição o círculo. Os dois grupos entraram em conflito já lá nas civilizações antigas do Egito. Esse raciocínio não estão aí nos livros clássicos de história. É uma leitura um pouco mais concentrada e paralela a essa realidade aí que vivemos em relação à mídia, em relação à própria história daquilo que estamos vendo, né? Nós estamos indo um pouco mais além. Então, essa antitradição eu posso chamar ou de esquerda ou de direita. Eu posso chamar também a tradição ou de esquerda ou de direita. Eles possuem teses diferentes e que vai gerar o conflito. O resultado desse conflito é um processo histórico que nos encontramos em relação à nossa, até chegar à nossa realidade. Importante trazer aqui também Hegel
com a ideia de tese, antítese e síntese, que aliás foi extraído de Heráclito, na verdade, sendo a tese a situação e a antítese a força contrária. Os dois então vai produzir um resultado que nós vamos chamar de tese. Nós vamos chamar então de síntese, que vai surgir uma tese. Então fica tese, antítese igual a síntese, que sai uma tese nova, que vai sofrer uma oposição, uma antítese, que vai surgir uma síntese, que vai surgir uma nova tese. Assim é a política. É impossível enxergarmos uma política apenas como uma parte. Nós temos que aceitar, respeitar a outra parte. Se findarmos, acabarmos com uma parte, acaba toda a realidade. Então, a realidade política precisa da oposição, seja esquerda, seja centro ou seja direita. E o que estamos vendo aqui agora, a nossa realidade atual, é reflexo, é fruto da antítese, da luta entre tese, antítese e síntese. É fruto então do conflito entre essas duas forças que, aliás, é um conflito histórico que tem mais de 4.000 anos. Eu não entrei aqui numa perspectiva filosófica um pouco mais oculta para não estender aí o vídeo, mas tem muita história. Então convido você que está me assistindo a pesquisar a respeito dos termos tradição e antitradição das civilizações antigas ali no Egito e na Grécia Antiga. Para vocês terem uma ideia como é interessante isso, essas escolas, elas existem até o dia de hoje. Jesus Cristo mesmo pertenceu à escola da tradição. E essa escola aí, e isso fica evidente nas próprias escrituras sagradas, na Bíblia, quando mostra ali com a idade de 12 anos, Cristo no meio dos doutores. Quer dizer, com 12 anos ele já tinha todo aí o conhecimento advindo da mesma escola de Sócrates, que é a tradição. Agradecido